Hoje nós damos continuidade a essa série desafiadora, Igreja como ela é ontem e hoje. Na semana passada nós começamos a abordar as igrejas para quem Paulo escreveu as cartas do Novo Testamento, as suas cartas do Novo Testamento, né? E a ideia é nós vermos que a igreja de hoje, a igreja contemporânea, possui muitas características parecidas com as da igreja primitiva, sejam nas suas qualidades ou nas suas deficiências. E a partir de como a Bíblia orienta ou reorienta essas igrejas, nós também podemos reorientar a nossa vida. No domingo passado, nós vimos um pouquinho sobre a igreja de Roma e também a igreja de Corinto. E nesse sermão, nós veremos novamente a igreja de Corinto a partir da segunda carta de Paulo escrita para essa igreja. Então, vá abrindo sua Bíblia aí em 2 Coríntios. E enquanto você abre, deixa eu te falar uma curiosidade. Por mais que a gente chame essa carta de 2 Coríntios, ela não foi a segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, né? Há várias pistas dentro dela mesma que vão nos dizer exatamente isso. Nós vimos na semana passada que Paulo foi quem fundou a igreja ali em Corinto, um pouquinho antes de uma das suas viagens missionárias. Você pode ler um pouquinho dessa história em Atos, capítulo 18. E após continuar a viagem, Paulo recebe algumas notícias, alguns relatos de que as coisas na igreja de Corinto não iam tão bem. Então ele escreve uma carta que a gente chama de 1 Coríntios para corrigir esses problemas. Qual é o problema? Que parece que algumas pessoas lá da igreja de Corinto não receberam tão bem a carta de Paulo. Elas começaram a questionar qual era a autoridade de Paulo enquanto um apóstolo, se ele poderia ser considerado um apóstolo mesmo. E a tensão entre eles ficou tão grande que Paulo resolveu fazer uma visita a essa igreja que ele vai chamar de visita dolorosa. E depois dessa visita, ele escreve uma outra carta. E ele mesmo narra que ele escreveu essa carta com muita aflição e muita angústia de coração, com muitas lágrimas. Essa carta que ele escreveu com muita aflição, ela foi perdida, ela não foi preservada, nós não temos ela. Mas pela graça de Deus, nós sabemos o que aconteceu depois dela. A maioria dos coríntios reconheceu o seu erro. Eles se arrependeram, eles quiseram restaurar o relacionamento com Paulo. E então Paulo escreve essa carta, 2 Coríntios, para restaurar a relação, reafirmar o seu amor por aquela igreja e orientar aqueles cristãos a viverem o evangelho de maneira mais madura. Essa carta foi projetada com 3 seções principais. Nos capítulos 1 a 7, Paulo primeiro finaliza essa reconciliação com os coríntios. Nos capítulos 8 e 9, ele aborda o tema da generosidade. E nos capítulos finais, capítulos 10 a 13, Paulo desafia os coríntios restantes, aqueles que ainda o rejeitavam, e traz mais questões sobre a validade dele ser um apóstolo verdadeiro de Jesus Cristo. E por isso ele poderia ter a autoridade para ensinar os coríntios. Como é impossível num sermão só a gente abordar todos esses aspectos da carta, irmãos? Hoje nós vamos focar no capítulo 9 de 2 Coríntios, abordando o tema chamados à generosidade. Então, convido você para acompanhar a leitura de 2 Coríntios, capítulo 9. E que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos.
Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, e aqui ele cita o Salmo 112, que nós lemos no início do culto: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças por nessa manhã estarmos reunidos em teu nome e, como igreja do Senhor, cantarmos aqui músicas que nos lembram verdades incomparáveis que o Senhor nos ensina. Nós pertencemos a ti, no Senhor nós encontramos realmente um verdadeiro lar, verdadeiro conforto, verdadeiro consolo, verdadeira força. E por isso, ó Pai, nesse momento em que nós lemos a Tua palavra e refletimos sobre ela, pedimos que o Teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração. Transforme tudo aquilo que precisa ser transformado em nossa vida, confronte os nossos pecados, console, ó Deus, as nossas dores e aflições. E assim, Senhor, que em tudo que nós continuarmos fazendo nesse culto, o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem alguns assuntos que, quase sem percebermos, acabam se tornando uma espécie de tabu dentro das igrejas. Não porque a Bíblia não fala sobre eles, mas porque muitas vezes nós nos sentimos um pouco desconfortáveis em abordá-los. E um desses assuntos, sem dúvida, é o dinheiro. Se você frequenta essa igreja há algum tempo, provavelmente você já percebeu isso, né? Nós quase não falamos sobre dinheiro. Não é um tema recorrente aqui entre nós, e isso acontece por algumas razões muito compreensíveis. Em muitos contextos cristãos, no meio de muitas igrejas, esse assunto foi e tem sido tratado de maneira completamente equivocada, inadequada. Às vezes com manipulação, às vezes com excessos. E isso acaba gerando uma certa reação, né, das igrejas acabarem preferindo evitar esse tema. Mas quando nós abrimos as Escrituras, percebemos que a Bíblia fala bastante sobre dinheiro, sobre recursos e generosidade. Existem algumas pessoas que vão falar que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Eu não vou chegar nesse ponto, porque eu não sei se a Bíblia foi escrita com esse intuito. Mas
a gente não pode negar que Jesus falou sobre dinheiro muitas vezes nos seus ensinamentos. Os apóstolos também trataram desse tema com clareza, com naturalidade. Não porque eles estavam interessados em arrecadar mais dos seus seguidores, mas porque eles sabiam que a forma como nós lidamos com os nossos recursos expõe algo profundo do nosso coração. Por isso, meus irmãos, nós não podemos fugir da palavra de Deus. E justamente porque nós levamos as Escrituras a sério, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Não com constrangimento, não com pressão, mas com a liberdade, com a sobriedade com que o próprio texto bíblico trata sobre o tema. Hoje nós vamos falar sobre a generosidade cristã. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo está organizando uma grande coleta, uma grande oferta em favor dos cristãos lá de Jerusalém. Aquela igreja mãe do cristianismo, onde tudo havia começado, estava atravessando um período de grande necessidade por causa das perseguições, das crises econômicas, de algumas dificuldades sociais que os cristãos ali em Jerusalém estavam passando. Por causa disso, Paulo então começa a incentivar as igrejas que ele conhecia, as igrejas para quem ele escreve, a participarem de uma grande oferta em favor daqueles irmãos. E eu quero que você perceba comigo que essa coleta não era apenas um grande projeto de assistência social. Para Paulo, ela tinha um significado mais profundo. Ela era, antes de tudo, um sinal visível da unidade da igreja. Judeus e gentios que durante séculos estavam separados por barreiras sociais, por barreiras religiosas, por barreiras culturais, agora estavam unidos em Cristo. Os gentios haviam recebido as riquezas espirituais que nasceram em Jerusalém, o evangelho, os apóstolos, as promessas cumpridas em Cristo. E agora eles tinham a oportunidade de responder com generosidade, suprindo as necessidades materiais daqueles irmãos. Em outras palavras, então, essa oferta que estava sendo levantada por Paulo era uma expressão concreta da comunhão do corpo de Cristo. Essa não é a primeira vez que Paulo fala sobre essa oferta. Ele já vinha incentivando as igrejas. A gente vê, por exemplo, o livro de Atos sempre falando sobre essa tal oferta aos cristãos de Jerusalém. Quando Paulo escreve 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 16, lembrando que 1 Coríntios foi escrito um ano antes dessa 2 Coríntios aqui, Paulo já orienta que cada cristão separe regularmente uma quantia para essa finalidade, né? De modo que quando ele chegasse, já estivesse tudo preparado. E Paulo fica muito feliz, porque os coríntios, eles recebem esse desafio, né? Eles recebem essa oferta com grande entusiasmo. Eles se prontificam a participar daquela oferta. O problema é que com o passar do tempo e também por causa dessas tensões entre a igreja de Corinto e o apóstolo Paulo, esse compromisso acabou sendo deixado de lado, sendo esquecido. Então, agora nos capítulos 8 e 9, Paulo retoma o assunto. Ele não está, como a gente já viu, simplesmente pedindo dinheiro. Na verdade, ele está reensinando a igreja sobre o significado espiritual da generosidade. Paulo mostra aqui que quando um cristão contribui, algo muito maior está acontecendo do que simplesmente transferir recursos. Ofertar coloca o cristão dentro do próprio movimento da graça de Deus, do que Deus está fazendo ao redor do mundo, nas suas comunidades de fé. E então Paulo nos conduz a enxergar 4 dimensões da generosidade cristã. 4 dimensões da generosidade cristã. A primeira delas é que a generosidade cristã estimula outras pessoas a serem generosas. Nos versos 1 a 5 aqui, logo depois de explicar o contexto, né, da coleta, lá no capítulo 8, Paulo vai trazer o seu argumento, lembrando algo que talvez os próprios coríntios já haviam se esquecido.
a disposição deles em contribuir já havia produzido impacto em outras igrejas. Vejam só o que ele diz no versículo 2. Conhecendo a vossa prontidão, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia, a região de Corinto, está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Notem aqui a lógica de Paulo, meus irmãos. Ele lembra aos coríntios que quando eles demonstraram entusiasmo em participar da oferta, aquilo não ficou restrito à igreja de Corinto. A notícia da disposição deles se espalhou, se pulverizou, e o resultado foi surpreendente, porque o zelo deles, Paulo escreve, estimulou a muitos. Ou seja, a generosidade deles se tornou contagiante. E isso vai nos mostrar, meus queridos, que a generosidade raramente permanece isolada. A generosidade tem um efeito multiplicador dentro da comunidade cristã. Quando alguém decide contribuir com alegria, quando uma igreja decide ofertar com liberalidade, aquilo se torna um testemunho vivo que desperta outros a fazerem o mesmo. Deus usa o exemplo de um para encorajar o coração de outros. Nós mesmos, volta e meia, experimentamos isso aqui em nossa igreja. Sempre que surge alguma necessidade concreta, uma família precisando de algum socorro, enfrentando dificuldade, uma campanha, de apoio, um projeto missionário, quase sempre o que nós vemos é um movimento que começa pequeno, mas que rapidamente ganha força. Um ministério se mobiliza primeiro, depois outro vem e ajuda, o outro vem e complementa. Pessoas começam a contribuir, e aquilo que inicialmente parecia um objetivo distante, pouco a pouco vai sendo alcançado. O mais bonito é a gente perceber como pastor que esse movimento, ele não se dá por uma espécie de competição, de vamos ver quem contribui mais, quem oferta mais. O que acontece, na verdade, é o oposto disso. As pessoas passam a enxergar que estão participando juntos de algo muito maior do que elas. A generosidade, então, deixa de ser um gesto isolado e passa a se tornar um exemplo concreto de comunhão, um esforço coletivo para um mesmo propósito. Então, meus irmãos, a generosidade possui uma dimensão comunitária. Quando ela aparece em uma parte do corpo de Cristo, ela acaba estimulando vida em outras partes também. Em segundo lugar, Paulo vai nos mostrar que a generosidade cristã produz bênçãos na vida de quem contribui. Depois de mostrar, então, que a generosidade de uma igreja pode estimular outras pessoas a participarem dessa mesma obra, Paulo começa a aprofundar o seu argumento, apresentando essa segunda verdade. A generosidade também abençoa a própria vida daquele que contribui. E aqui é muito importante a gente se atentar ao que diz o texto, porque ele já foi mal interpretado diversas vezes. Olha só o que Paulo escreve no versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Ele está aqui usando uma imagem muito simples e que os coríntios iam entender de maneira muito fácil, que era a linguagem da agricultura. Qualquer pessoa que vivia em contato com a terra, até hoje em dia, na nossa história, se você já chegou a morar no interior, já viu alguma plantação, você sabe que existe uma relação natural entre semeadura e colheita. Quem semeia pouco, naturalmente vai colher pouco. Quem semeia com generosidade, verá uma colheita mais ampla. Mas é muito importante a gente prestar atenção, porque Paulo não está dando aqui uma fórmula mágica, ou uma questão mecânica, da prosperidade financeira. Ele não está dizendo que quem contribui com mais dinheiro, necessariamente vai receber de volta mais dinheiro. Na verdade, essa é uma leitura extremamente pobre do texto.
O que Paulo está ensinando é algo muito mais profundo. Ele diz que a generosidade abre espaço para que a graça de Deus se manifeste na vida de quem contribui. A generosidade abre espaço para a graça de Deus, para que ela se manifeste na vida de quem contribui. E é por isso que ele vai continuar no versículo 7, dizendo, olha, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama a quem dá, Deus ama a quem contribui com alegria. Percebam o cuidado pastoral de Paulo aqui, meus irmãos. A contribuição cristã nunca deve nascer de um constrangimento, de uma pressão, de uma manipulação. Nunca deve nascer de medo por ser punido, medo de receber o castigo de Deus. Nunca deve nascer como uma vontade de você querer receber algo em troca. A generosidade não é arrancada do coração das pessoas, mas ela nasce de uma decisão consciente, feita diante de Deus. Ela é uma resposta voluntária à graça que as pessoas receberam. E quando essa resposta acontece, Paulo diz algo extraordinário no versículo seguinte, verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, quando um cristão vive de mãos abertas diante de Deus, ele começa a experimentar algo que na nossa mente pode parecer paradoxal. Ao invés de viver com o medo de perder, ele passa a experimentar a provisão certeira, a provisão constante de Deus. A generosidade, meus irmãos, nos liberta de uma das ilusões mais poderosas do coração humano. A ilusão de que a minha segurança depende daquilo que eu consigo acumular. E a generosidade nos mostra exatamente o contrário. Quando nós aprendemos a contribuir, quando nós aprendemos a ofertar, a compartilhar aquilo que nós temos, nós descobrimos que a nossa segurança não está nos recursos que nós controlamos, mas no Deus que sustenta a nossa vida. Em terceiro lugar, a generosidade cristã se transforma em bênçãos também para outras pessoas. Paulo amplia ainda mais a sua perspectiva e chama a nossa atenção então para um terceiro aspecto essencial da generosidade cristã. Ela se torna um instrumento concreto no cuidado na vida de outras pessoas. Olha só o versículo 12, Paulo escreve: porque o serviço dessa assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Paulo usa aqui uma palavra bem interessante para descrever essa oferta. Ele usa a palavra serviço, que no grego é a mesma palavra para diaconia, para um ministério. Veja então que ele não está tratando essa generosidade, ele não está chamando essas pessoas para uma oferta ocasional. Não é uma coisa para eles fazerem uma vez só e nunca mais fazerem. Mas ele quer que eles percebam que essa é uma forma concreta de servir regularmente ao povo de Deus, àqueles que estão em necessidade. E isso faz toda a diferença. Lembrem-se, os cristãos em Jerusalém estavam enfrentando dificuldades materiais sérias, alguns passando fome. E as igrejas espalhadas pelo mundo gentílico agora tinham a oportunidade de participar do cuidado a esses irmãos. É importante perceber que Paulo aqui não espiritualiza aquela situação. Ele não trata essa necessidade como algo abstrato, como algo simplesmente simbólico. Não, ele diz, olha, existe gente passando dificuldade. Existe gente precisando de apoio real. E a generosidade da igreja é o meio através do qual Deus vai agir na vida dos nossos irmãos de Jerusalém.
Essa é, meus irmãos, talvez uma das maneiras mais bonitas pelas quais o Evangelho se torna visível em nossa vida. A igreja não é simplesmente um grupo de pessoas que compartilha das mesmas crenças. Ela é um corpo vivo, no qual as necessidades de algumas pessoas se tornam responsabilidades de todos. Isso significa que sempre que a igreja contribui, sempre que os cristãos se mobilizam para ajudar, sempre que alguém é socorrido em momentos de dificuldade, algo mais está acontecendo do que a simples transferência de recurso. O que está sendo manifestado ali é o próprio cuidado de Deus na vida da pessoa em dificuldade e na vida da igreja. Em quarto lugar, a generosidade cristã tem como alvo final a glória de Deus. Depois de mostrar que a generosidade estimula outros, abençoa quem contribui e supre necessidades reais na vida de outras pessoas, Paulo quer que os coríntios percebam que existe ainda uma dimensão mais profunda em tudo isso. A generosidade não culmina nas pessoas que ofertam, nem nas pessoas que recebem, mas culmina na glória de Deus. E é por isso que, quando descreve o resultado dessa oferta que ele está levantando, ele diz assim no versículo 13: visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus. Os cristãos de Jerusalém, ao receberem aquela ajuda, não enxergariam apenas o gesto humano de outras igrejas. Eles não chegariam à conclusão e falariam: nossa, que bênção, como eles são bonitinhos, eles nos ajudaram. Não, eles falariam: glória a Deus, porque usou a vida de outras igrejas para nos ajudarem, para nos socorrerem. A reação deles seria glorificar a Deus. O foco, meus irmãos, da generosidade permanece em Deus. A generosidade da igreja se torna, na verdade, um testemunho visível do que Deus faz no coração daqueles cristãos. Tanto é que Paulo vai completar, aqui no versículo 13: glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo. Ou seja, aquela oferta seria interpretada como uma evidência concreta de que o Evangelho realmente havia alcançado aquelas pessoas, realmente estava fazendo a diferença, havia transformado a vida daqueles gentios. Não seria apenas uma declaração verbal de fé, mas seria uma fé que se tornou prática na vida delas. E Paulo ainda acrescenta um efeito adicional aí dessa dinâmica, Ele continua, dizendo aí no versículo 14, que aqueles irmãos não apenas glorificariam a Deus, mas também passariam a orar pelos coríntios, a nutrir um grande afeto por eles, reconhecendo na vida daquela igreja a superabundante graça de Deus. Então, a generosidade não apenas supriria as necessidades materiais, mas também fortaleceria os laços espirituais entre as igrejas, entre os irmãos que estavam separados por distâncias geográficas. E é nesse ponto que Paulo encerra essa sessão com uma frase que deve nos chamar a atenção, deve ser considerada extraordinária para nós. Porque depois de falar sobre contribuições, sobre ofertas, sobre a necessidade, sobre os resultados, ele levanta os olhos, direciona toda a atenção para aquilo que está por trás de toda a generosidade cristã, dizendo: graças a Deus pelo seu dom inefável, o seu dom indescritível, o seu dom encantador, que nos deixa boquiabertos. E embora Paulo não fale que dom é esse que ele está se referindo aqui, o contexto da carta vai nos mostrar que provavelmente ele estava pensando aqui no presente supremo da graça divina, no presente do próprio Cristo que se entregou por nós. Tanto é que no capítulo anterior, ele vai dizer que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre. Por quê? Por amor a nós.
Toda generosidade cristã nasce dessa realidade maior. Deus foi inteiramente generoso, infinitamente generoso conosco, através de Cristo Jesus. É por isso que, no fim das contas, a nossa generosidade sempre retorna à glória dele. Quando os cristãos vivem com suas mãos abertas, quando aprendem a contribuir com alegria, quando participam do cuidado com outras pessoas, aquilo não se torna simplesmente um gesto moralmente admirável, mas aquilo se torna um eco da graça divina. A igreja generosa, no fundo, está apenas refletindo, de maneira imperfeita, é verdade, mas está refletindo a generosidade do próprio Deus. Então, meus irmãos, para Paulo, contribuir financeiramente não era apenas uma questão administrativa que aquela igreja deveria fazer. Não é apenas levantar recursos para uma causa, mas é algo mais profundo. A generosidade era sinal de maturidade espiritual. Ela revela se o evangelho realmente transformou o coração. Ao ouvirmos esse texto hoje, ao lermos e refletirmos sobre ele, a pergunta que fica para nós não é simplesmente se nós estamos contribuindo ou não. A pergunta, na verdade, é se o evangelho tem moldado o nosso coração de maneira que a gente possa aprender a viver com liberdade, com confiança, com disposição para participar da obra de Deus, daquilo que Ele está fazendo na igreja e através da igreja. Por isso eu quero finalizar com 5 rápidas aplicações para nós desse texto. Primeiro, talvez para alguns de nós, a aplicação mais direta desse texto seja revisar a maneira como nós temos lidado com os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Muitas vezes, meus queridos, nós costumamos pensar em dinheiro, em nosso tempo, nas nossas capacidades, como algo que é exclusivamente nosso. Algo que nós precisamos proteger, administrar, multiplicar apenas para nossa própria segurança. Mas a palavra de Deus nos convida a olhar para tudo isso numa perspectiva diferente. Aquilo que nós temos não é apenas propriedade nossa, mas é algo que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade para que nós façamos disso instrumento, um meio, através do qual o próprio Deus abençoa outras pessoas. A segunda aplicação está no campo da nossa confiança, porque muitas vezes a nossa dificuldade em contribuir, em ofertar, em compartilhar os nossos recursos, não nasce da falta de recursos, mas de um certo medo. Medo de que se a gente abrir mão, a gente pode ficar desamparado. O ensino da palavra de Deus é que a segurança não está naquilo que nós conseguimos acumular. A nossa segurança está na fidelidade daquele que sustenta a nossa vida. E é por isso que a palavra do Senhor diz para nós colocarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não é Ele que cuidou. Não é Ele vai cuidar um dia. É a cada momento Deus tem cuidado de nós. A cada momento Deus tem nos sustentado. A cada momento Deus nos chama a sermos generosos e colocarmos sobre Ele os nossos cuidados. Aprender a viver com generosidade é, em grande medida, aprender a confiar mais profundamente no próprio Deus.
Em terceiro lugar, meus irmãos, às vezes nós pensamos na generosidade apenas em termos individuais, como se fosse uma decisão privada de cada pessoa. E até um certo ponto é. Mas vejam, a palavra de Deus, Paulo de maneira bem explícita aqui em 2 Coríntios 9, mostra também que a generosidade possui uma dimensão comunitária. Quando nós participamos com alegria daquilo que Deus está fazendo na igreja, seja contribuindo, seja servindo, apoiando projetos, ajudando pessoas, nós estamos fortalecendo esse vínculo aqui, fortalecendo esse sentimento de que nós somos uma família, de que nós estamos juntos, de que Deus nos colocou aqui para cuidarmos uns dos outros e ninguém larga a mão de ninguém. Nós estamos fortalecendo a vida do corpo inteiro e criando um ambiente onde outros também são encorajados a participar. Há ainda uma aplicação no que diz respeito à forma como nós olhamos para as necessidades ao nosso redor. Em muitos momentos, nós somos tentados a pensar que os problemas são grandes demais, ou que a nossa participação individual não ia fazer muita diferença. Mas a lógica do Evangelho é outra, queridos. Deus frequentemente escolhe agir através da contribuição simples e fiel do seu povo. Aquilo que muitas vezes parece pequeno nas mãos de uma pessoa, pode se tornar grande quando Deus reúne a generosidade de muitos. E por fim, é essencial que a gente permita, que a gente abra o coração para que o Evangelho continue nos moldando dia após dia. Talvez a Bíblia fale tanto sobre dinheiro porque ele é um grande ídolo. Talvez a Bíblia fale tanto sobre a questão financeira porque há muitos perigos quando nós colocamos a nossa confiança nele. A generosidade cristã, meus irmãos, ela não nasce de regras externas, não nasce de pressões institucionais, mas ela nasce de um coração que compreendeu a grandeza da graça recebida em Cristo. Isso quer dizer que nós contribuímos porque, primeiro, Deus foi generoso conosco. Nós ofertamos uma parte do que temos, porque Deus deu a si mesmo completamente por nós. Nós aprendemos a viver com mãos abertas, porque nós somos alcançados por uma graça que nós não merecíamos e jamais poderíamos produzir por nós mesmos. Nós encontramos as próprias mãos de Deus abertas a nos receber. Em Cristo, Deus não apenas nos deu algumas coisas, Ele deu a si mesmo por nós. E é por isso que Paulo termina esse texto como ele termina. Ele fala sobre contribuição, sobre coleta, sobre necessidades da igreja, mas no final tudo que ele faz é levantar os olhos aos céus e dizer: graças a Deus pelo seu dom indescritível, que deu a si mesmo por nós, que se entregou por nós, que deu muito mais do que nós merecemos e agora nos dá a oportunidade de generosamente contribuir com uma parte do que ele nos deu. Porque no final das contas, toda a generosidade cristã é apenas uma resposta humilde à generosidade incomparável de Deus. Que Ele então faça de nós e nos transforme numa igreja cada vez mais generosa em resposta ao seu amor. Amém? Deus te abençoe.